porque ontem, no pleno do TJD Paraná, o Júlio Rutz esteve lá, acompanhou de perto esse novo julgamento e numa sessão que durou 4 horas, o pleno do TJD Paraná ampliou as punições da confusão do Atletiba, né, Júlio? É isso, né, Tete? A gente já falou aí da repercussão, né, no primeiro bloco e agora ouvindo também os advogados aí que representaram os dois clubes, começando aí pelo Oswaldo Cestaro Filho, que esteve representando o Coritiba, e ele faz aí as suas observações, né, após aí o resultado de ontem lá na sede do TJD. A gente vai analisar com o departamento jurídico do Curitiba, a gente sempre trabalha em equipe, né? Então a gente vai avaliar. Eu acho que algumas questões eu avalio assim, por exemplo, o Aleph Manga, ele teve uma conduta só, então acho que foi um critério diferente. Os outros atletas que foram penalizados em 8 jogos tiveram 2 condutas, então acho que houve uma falha no critério. Então mas a gente vai avaliar com o Dr. Herbert, que é o diretor jurídico do clube, e vamos ver também as penalidades que foram aplicadas aos dirigentes, tudo, para a gente ver o que a gente vai fazer, o que é melhor nesse momento. Tá aí, o Oswaldo Cestaro também faz a análise, né, das diferenças, né, de punições impostas lá no primeiro julgamento no dia 1º de março e agora nesse resultado de ontem. Olha, o primeiro julgamento foi assim, a produção de provas, né? Então ali foi muito cansativo, mas todo mundo foi ouvido, aquela coisa toda. E assim, é diferente. Hoje a gente já teve aqui logo no começo, vocês presenciaram que todas as provas já tinham sido analisadas. Então a gente não teve a oportunidade, né, de rever as provas. Mas eu acho que foi assim, algumas coisas saíram assim da normalidade para o meu pensamento como advogado esportivo. Eu acho que você absolver o árbitro, por exemplo, e condenar na rixa, você não identificou todos os contenedores. Então, se ele não identificou todos, ele deveria ser punido também, pelo menos com advertência. Pelo menos é a minha visão da coisa. É bem lembrado aí pelo doutor aí Oswaldo Cestaro Filho, né, citando que o árbitro José Mendonça da Silva Júnior acabou sendo absolvido nas 2 instâncias no TJD. E já o Paulo Golambiuk, que é o advogado que esteve representando o Atlético Paranaense, ele fala, né, principalmente agora a respeito aí desse prazo corrido para pedir aí o efeito suspensivo dos jogadores do rubro-negro que tiveram a pena ampliada no julgamento de ontem. Exatamente, né? Cabe recurso dessa decisão ao pleno do STJD, independentemente do acórdão, né, que é a decisão escrita que deve vir aí em até 2 dias, imagino que segunda-feira já deva ter a decisão formalizada, mas independentemente disso, a gente pode exercer o pedido de efeito suspensivo já no dia de amanhã. Os jogadores, todos eles cumpriram ao menos 2 jogos, né? No caso do Terans e os outros cumpriram 3 jogos. Então a gente acredita que isso vai ser considerado num eventual pedido de efeito suspensivo ao STJD, inclusive para tentar liberar todos esses jogadores para a segunda partida da semifinal no domingo. E outro assunto, né, que evidentemente acabou vindo na pauta após o julgamento de ontem, em relação aí à perda de mandos de campo do Atlético, 6 partidas, e o Paulo Golambiuk também detalha, né, a postura do clube, haja visto que isso só deve realmente valer a partir do campeonato de 2024. Sim, há tempo para fazer o protocolo amanhã, sem dúvida nenhuma, a gente tem totais condições de fazer isso, a madrugada é longa. E aí, claro, a decisão depende do trâmite interno do tribunal lá do Rio de Janeiro, né, o STJD. Obviamente esse protocolo e todo esse contato é feito de forma virtual, ainda mais hoje em dia, né? Então a gente tem expectativa de que consiga conversar com o pessoal no STJD e explicar a situação, sobretudo a questão que por força legal impõe a concessão do efeito suspensivo quando a pena excede de 2 partidas e essas 2 partidas já foram cumpridas, como é o caso de todos os atletas aqui envolvidos. E na verdade o Paulo Golambiuk dando detalhes, né, a respeito desse pedido do efeito suspensivo, né, que o clube vai então fazer ainda no dia de hoje. E agora sim a gente ouve o advogado aí representando o rubro-negro falando sobre a repercussão, né, em relação à questão do mando de campo, a perda de 6 mandos de campo só válido, né, pro campeonato de 2024, depois do requerimento apresentado pela defesa. Exatamente. A gente tinha esse receio, não para a semifinal, porque o regulamento fala em 10 dias, mas para a final, e o segundo jogo, inevitavelmente, numa classificação do Atlético, será na casa do Atlético. Havia esse risco se consumou, né, com a aplicação de 6 jogos no total, 5 pela questão da invasão e 1 pela desordem em si.
mas nós invocamos um princípio, o princípio da estabilidade das competições, que trata também da questão da isonomia entre os competidores. Não seria justo que o Operário, que teve uma situação muito parecida, para não dizer até pior, pelo que eu pude ver, mas pelo que eu vi dos vídeos, não conheço a fundo o caso em si para saber todos os detalhes, mas não seria justo que o Operário tivesse, por uma questão de mora, né, ali da própria Procuradoria, jogar a final em casa e o Atlético não. Né? E aí a Corte entendeu, compreendeu as razões invocadas, acatou esse pedido com base nesse princípio, e os princípios estão acima de quaisquer outras normas, estão acima de quaisquer decisões de mérito que foram tomadas e que o clube respeita a decisão tomada hoje pela Corte. E por isso foi deferido esse pedido razoável, muito razoável, para que a competição, não o Atlético, mas a competição não seja afetada por conta dessa mora no julgamento de um caso equivalente no qual um possível finalista também esteja envolvido. Doutor, como é que o senhor avalia a diferença do primeiro para esse segundo julgamento? Veja, na segunda instância a gente tem uma reavaliação com mais calma, vamos dizer assim, salvo engano foram 3 semanas entre um julgamento e outro, pela Corte Superior, né? A segunda instância ela está acima, hierarquicamente, da comissão disciplinar, o pleno está acima da comissão disciplinar. Então a gente imaginava, assim, pela repercussão até do primeiro julgamento, que pudesse haver uma majoração das penas, uma aplicação de multas mais severas em razão do ocorrido, não necessariamente que a gente concorde com as penas que foram aplicadas, muito provavelmente o Atlético vai recorrer em relação a todas as penas aplicadas, e temos toda a serenidade confiando que em terceira instância também haverá um julgamento que considere todas as provas, aliás, as provas colhidas por mais de 8 horas de julgamento, né? A gente tentou abordar tudo isso em recurso, em contrarrazões ao recurso da Procuradoria, e vamos recorrer e aguardar também eventual recurso da Procuradoria daqui, não sei se vai ser o caso ou se eles estão satisfeitos com o resultado de hoje, né? Mas, de novo, né, a questão toda ainda não terminou. Então vamos ao Rio de Janeiro, vamos ao STJD, para entender definitivamente qual é o desfecho que merece o caso ser julgado. Tá aí, a deixa do Dr. Paulo Golambiuk. A questão ainda não terminou. Vai longe essa conversa. Mais capítulos da novela. Vai longe. Tem muito o que falar. Vai longe. A gente vai perder muito tempo falando de julgamento aqui. E assim, é uma coisa que merece ser punida por tudo que aconteceu, os jogadores, o clube. Então, infelizmente, daqui a alguns dias, ou talvez meses, a gente vai ter que falar mais uma vez sobre isso depois do STJD, né, julgando, para daí ver quantos mandos de campo o Atlético vai perder, se os jogadores vão realmente ser punidos desta maneira, com 8 jogos, com 6 jogos, seja lá quantos jogos forem, né, se o árbitro realmente vai ser absolvido de novo. Eu acho que a questão do mando de campo é uma das poucas que pode dar em alguma coisa, mesmo que seja para outro ano, né? Sem dúvida. Porque você vê, Thiago Heleno 8 jogos, Manga 8 jogos. Se o Manga não tiver aqui o ano que vem, não vai cumprir porcaria nenhuma. Quase falei palavrão. Exatamente. Não, mas eu acho que assim, eu acho que pelo menos o Thiago Heleno, por exemplo, vai estar no Atlético e tal, e vai ter que cumprir. Mas independente disso, né, eu acho que o efeito suspensivo é uma baita de uma muleta pra todo mundo também, né? Porque aí você pega o efeito suspensivo, pode jogar todo mundo. O Atlético ainda esperou um pouquinho pra pegar esse efeito suspensivo, né? Pra que os atletas atuassem, os atletas, cumprissem alguns jogos de punição, pra daí depois o efeito suspensivo vir pro jogo da semifinal contra o Maringá. Então, acho que a gente vai ter que esperar mesmo a STJD agora para essa questão do mando de campo, porque com toda certeza a punição que sempre impacta mais. Exatamente. Né? Impacta mais pro torcedor. A logística, tudo, né? Porque às vezes o clube precisa se programar de maneira diferente para poder jogar em outra cidade, a torcida não vai poder estar presente. A gente viu isso com o Coritiba, né? Que teve que cumprir vários jogos em Joinville e realmente o Atlético também, foi complicado, Depois, também. Diga lá, Lê. Digo sim, Felipe Dalki. A questão é a seguinte, a conversa que eu tive com o pessoal do TJD Paraná e do STJD também, sobre efeito suspensivo. A questão vai sair o efeito suspensivo? Porque os jogadores têm penas altas, né? O Thiago Heleno com 6, o Terans com 3, Pedrinho
o Pedro Henrique e o Christian com 8. Deve sair sim, e vai ficar tudo pro Paranaense de 2024. Por quê? Porque os jogadores já cumpriram 3 jogos. O Terans cumpriu 2 porque ele tinha pegado 2, né? Os outros todos cumpriram 3 partidas antes do efeito suspensivo do Atlético. E aí ajuda, uma questão de ser uma decisão de campeonato, a questão do julgamento ter sido arrastado para tanto tempo depois, e não ter tido tempo hábil, ainda mais com a eliminação do Curitiba, do Atlético e do Curitiba cumprirem as suspensões no campeonato. Lembrando que o Curitiba entrou com efeito suspensivo desde cedo e os jogadores não chegaram a cumprir. Cumpriram, claro, um jogo porque todos tinham sido expulsos. Mas, por exemplo, o Vitor Luiz, que não estava na súmula, ele pegou um jogo agora, então ele não teve nem a chance de cumprir essa automática porque ele não foi expulso pelo árbitro, né, pelo José Mendonça da Silva Júnior. Então, pelo fato de eles já terem cumprido 3 jogos, a maioria deles, né, o Terans ter cumprido os 2 primeiros jogos, que aquele tinha sido julgado, considerado culpado e pegado a pena de 2 jogos naquele primeiro julgamento, então facilita para o lado do Atlético para não perder os seus atletas para a final do Paranaense. Como eu disse, a preocupação mesmo maior é a pressa para conseguir o efeito suspensivo já hoje, que liberaria os atletas para domingo. Lembrando que não tem sessão, não tem julgamento, não tem ninguém trabalhando nos tribunais de justiça desportiva pelo Brasil no final de semana, então se não conseguir hoje, eles estão fora da semifinal, 5 atletas expulsos no Atletiba, e aí teria que entrar com efeito suspensivo de novo na segunda-feira, esperando uma resposta positiva para tê-los na final do campeonato. Tá aí. Chega então, tá bom? Como o Dalco falou, logo mais a gente vai ter que voltar a falar de julgamento, né, Júlio? TT, até dia 30 de maio tem na Justiça Civil, né, no Juizado Especial, jogadores que foram depor na DEMAF, né, ficaram em silêncio, né, tanto no Atlético quanto do Curitiba, os atletas envolvidos, enquadrados no artigo 137 do Código Penal pela participação em rixa: Pedro Henrique, Thiago Heleno, Christian, Pedrinho e Terans do Atlético, Aleph Manga, Márcio Silva e Fabrício Daniel do Curitiba, jogadores aí que podem aí pegar uma punição, por exemplo, pagar pena social, alguma coisa nesse sentido ainda pode acontecer. Então dia 30 de maio já tem duelo marcado nesse Atletiba jurídico. Essa eu queria saber, pra ser bem sincero, da DEMAF, se vai continuar dessa maneira, né? Porque logo começa a Suburbana e tem briga todo final de semana dentro de campo na Suburbana. Eu vi um tiroteio, uma vez fui fazer uma final Vila Ueri Capão Raso, 1999. Não, mas isso na parte de fora. Só que jogadores brigam também na Suburbana, e eu já vi várias vezes. Eu quero ver se a DEMAF vai fazer a mesma coisa, cena. Levar todo mundo pra delegacia, de fazer todo mundo, por exemplo, perder um réu primário, né, por causa disso. Ficar fichado. Eu só quero ver.